Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, está aí o nosso endereço eletrônico, os nossos telefones. Entre em contato conosco, estaremos aí. Lembrando que nós não cobramos nada, você pode nos convidar e estaremos aí na sua igreja trazendo uma palestra sobre EBD. Podemos trazer uma palestra sobre os dons espirituais, sobre família, sobre missões. Podemos estar aí pregando a palavra de Deus, ministrando salvação, cura, batismo do Espírito Santo, libertação, a presença poderosa de Deus e os dons do Espírito Santo em operação. Vamos então ao nosso questionário da lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Responda conforme a revista da CPAD do segundo trimestre de 2014 para jovens e adultos. Tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Você encontra o nosso questionário em nosso site e em outros sites também a partir de quinta-feira à noite. Lá nós temos as frases para serem completadas e as respostas verdadeiras e falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e também as frases já preenchidas. Lá no site você encontra as respostas verdadeiras e falsas e as frases para serem completadas. Vamos então ao texto áureo primeiro aí para completar. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Pergunta número 2, dentro da verdade prática, para completar. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Dentro da parte 1, os dons espirituais e ministeriais. Pergunta número 3. São diversos os dons espirituais. Onde os encontramos no Novo Testamento? Então, na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre. Em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, e 1 de Pedro 4, 10, 11 e Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, de 7 a 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Pergunta número 4. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Onde ela é manifesta? Então, em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Pergunta número 5. Cite pelo menos 3 excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho. Complete. Então, letra A, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14. A dádiva da filiação divina, letra B. Deus torna o filho das trevas em filho de Deus. João 1,12 e 1 de Pedro 2,9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Efésios 2,19. Letra C, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios 5,17. Parte 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Pergunta número 6. Como o obreiro administra com sobriedade e vigilância? Então, o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3,2. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3,2, confere aí com Efésios 5,18. O fiel dispenseiro é o oposto disso.
nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Pergunta número 7. Como o obreiro administra com amor e hospitalidade? Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 de Pedro 4,8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João 3,16. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34 a 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, 1 de Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, Hebreus 13, 2, 3. Pergunta número 8. Como o despenseiro deve administrar com fidelidade? A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4,10. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 de Pedro 4,11. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4,1. Confere com 1, 26 a 27. Por isso os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3,10. Parte 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Pergunta número 9. Qual a necessidade dos dons espirituais na atualidade? Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Apocalipse 3, 15 a 20. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3:2. Pergunta número 10 para completar. Complete segundo os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Pergunta número 11. Qual a necessidade do fruto do Espírito? Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor, é o que nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Dentro da conclusão, agora a pergunta número 12 para completar. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia.